Olá, estamos aqui com mais um convidado muito especial que está participando aqui da Logistic 2025, a maior feira de logística e comércio internacional que acontece aqui em Balneário Camboriú, no sul do país, em Santa Catarina. Estou falando aqui com Leandro Luz, Exato. que é diretor comercial da LVC Log. Leandro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e pela sua presença. Certo, Alex. Eu agradeço imensamente pelo convite, tá, em participar desse podcast. Falar um pouco sobre a LVC, sobre a feira, sobre o futuro, o presente, falar sobre o cenário brasileiro, as prospecções aí para o futuro da LVC. Agradeço imensamente pelo convite e vamos ter uma boa conversa hoje aí sobre vários assuntos importantes. Leandro, explica um pouquinho para a gente o trabalho da LVC Log. A gente estava conversando, você disse que tem clientes públicos e clientes privados, né? E atua apenas aqui em Santa Catarina. Explica para a gente um pouquinho como é que é o trabalho que vocês estão oferecendo. Alex, a LVC, né, falando um pouco primeiramente, é um grupo embrionário, né? Hoje a LVC ela tem 6 anos de mercado, temos aproximadamente quase 3 mil colaboradores ativos e a LVC hoje ela se diferencia em duas vertentes, né? O público e o corporativo. O público nós atendemos as prefeituras de São José, Biguaçu e Itapema, né? Atendemos aqui em Itapema realizando a limpeza das repartições públicas, São José e Biguaçu, limpeza urbana. E indo para o privado, né, a LVC hoje ela atua nas facilities que o mercado realmente precisa, né? Seja na área da logística, a logística a gente ela é bem ampla, mas o foco da onde nasceu a logística do Log é da movimentação logística dentro dos CDs, né, carga e descarga, ajudantes em geral, etiquetagem, expedição, motorista também, né? E além disso, além do Log, nós temos também a área de condomínios, que é uma área nova dentro da empresa, né? A LVC Condomínios, que pode ser um condomínio residencial, comercial e até centros logísticos de distribuição, né? Estamos aptos a atender, oferecendo a mão de obra que eu falei, né? Movimentação logística, motorista, ajudantes em geral, e também uma outra vertente da LVC é trabalho em produção, né? A LVC ela disponibiliza para a empresa que nos contrata pessoas para trabalhar num processo produtivo dentro da empresa, né? Na produção propriamente dita. Temos grandes cases de sucesso realmente acontecendo já dentro da LVC com relação ao Log, ao condomínio e ao trabalho de produção. Então, são setores aí que a LVC hoje ela está atuando, porque hoje a lei nos permite terceirizar o processo, seja ele do início ao fim. Então, toda a área de atuação que realmente seja um case legal para a LVC, que ela possa contribuir com o seu know-how, realmente a LVC hoje pode atender o mercado aí com excelência. Eu te pergunto sobre a presença da LVC Log aqui na Logistic 2025. Exato. Você está satisfeito com a participação de vocês aqui? Por que vocês estão aqui nessa feira tão importante de logística, que é o ramo que você atua? Legal a pergunta, Alex, porque é o seguinte, eu conheço a logística desde que era realizada em Joinville, né? Aí o ano passado teve a logística aqui, aí eu e o Marcos, que é o executivo de contas da empresa, resolvemos, eu convidei, Marcos, vamos conhecer lá a logística aqui, que está em Balneário agora. Aí viemos aqui, vimos que realmente é um potencial bacana, cresceu de lá para cá e uma estrutura muito boa. E eu pensei só, olha, vou vender para o nosso diretor-presidente, o Paulo, que é interessante a LVC estar participando, expondo como expositor. Por quê? Porque é uma visibilidade nacional, né? Como você falou, existem pessoas aí, existem empresas internacionais aqui expondo, e isso realmente é um case legal para a LVC estar aqui, porque eu vou conseguir apresentar a minha marca cada vez mais, né? Uma oportunidade de expansão aqui para a região, porque a região de Itapema, Balneário, Navegantes, Itajaí,
Desculpa. Itajaí é um polo logístico muito forte. E como a LVC nasceu da logística, realmente nós pensamos, analisamos, fizemos um planejamento legal em estar expondo aqui na feira, porque é uma oportunidade muito boa em estar aparecendo e reforçando a nossa marca. Era exatamente sobre isso também que eu queria te perguntar. A partir aqui da Logistic 2025, o que você projeta em relação a crescimento comercial da sua empresa? Olha, primeiramente, realmente, analisando o contexto aqui da logística, é uma grande oportunidade, realmente, um investimento bom, estarmos participando aqui da visibilidade, né? E realmente o que a gente analisa no cenário é que a expansão ela vem de acordo com o crescimento da empresa, né? A empresa ela vem em crescimento expansivo, em massa, muito bom para nós, estamos crescendo sim. E realmente vemos um cenário que podemos crescer para um outro estado, uma oportunidade de negócio, já tem projetos assim em andamento, está um pouco guardado isso, mas é uma oportunidade de estar expandindo os nossos negócios aí para Santa Catarina mais ainda e para outros estados realmente que possam estar necessitando de uma mão de obra que a LVC possa estar oferecendo. Inclusive, na nossa conversa prévia aqui, você me disse que há uma possibilidade aí de cliente no Rio de Janeiro. Então, no almoço de ontem foi almoço de boas-vindas aqui para os expositores convidados. Sentei à mesa com algumas pessoas e começou o bate-papo, o network sobre quem é você, de qual empresa e tal. E o Rodrigo, de uma empresa do Rio de Janeiro, que eu esqueci qual é o nome da empresa, ele falou sobre a empresa dele e depois perguntou, tá aí, quem é a LVC Log? Aí eu expliquei todo o processo da LVC e ele prontamente falou, pô, vocês nunca pensaram em ir para o Rio de Janeiro? Porque esse nicho de trabalho de vocês é bem interessante. O que eu falo para você, Alex, para o Rio nós nunca pensamos, mas eu tenho a convicção que a LVC ela realmente vai crescer mais ainda e vamos realmente expandir para um outro mercado, fora de Santa Catarina. Isso é um projeto da empresa e nós vamos alcançar, com certeza. Nós tivemos aqui na Logistic 2025 uma palestra muito interessante de um profissional falando sobre a presença da inteligência artificial nos processos. Exato. Você tem algo a dizer assim que realmente está sendo muito bem aproveitado lá na LVC Log o uso da ferramenta da inteligência artificial? Olha, Alex, nosso bate-papo, né, inicial ali, eu falei para você o seguinte, cada vez mais a tecnologia ela vem ao nosso favor, né, com melhorias. Então, toda pessoa física e também a pessoa jurídica, as empresas, elas devem acompanhar realmente esse crescimento tecnológico, né? Eu sim uso bastante a inteligência artificial com a minha equipe, até para montar um processo, algo do tipo, que às vezes surge uma dificuldade ou algo do tipo, ou uma ideia. Então, realmente, a LVC, ela acompanha realmente esse processo da IA, porque toda empresa ela tem que estar realmente andando, né, do lado da tecnologia, de tudo que vem de novo, porque é uma melhoria, é uma oportunidade de crescimento junto dos processos. Então, eu particularmente uso bastante a IA para melhorar cada vez mais o processo comercial da empresa, né? Mudando um pouquinho de assunto, eu queria te perguntar quais as dificuldades principais que você observa no Brasil para desenvolvimento das empresas? Olha, Alex, é uma pergunta bem interessante, não só para a LVC, mas todo empresário. Essa tributação de impostos, ela cada vez mais alta, ela dificulta o investimento e principalmente o desenvolvimento das empresas, né? Porque cada vez que a tributação está mais alta, mais imposto o empresário tem que pagar e menos recursos sobra no caixa, né? Então, realmente eu vejo, né, que o cenário ele podia ser ao contrário, os impostos serem menores, entendeu? Para que as empresas elas possam investir em capacitar o funcionário, investir realmente na empresa para abrir novos negócios. Então, eu acho que existe aí uma necessidade de todo empresário que sobre mais recursos no final do mês e realmente esses impostos
precisam realmente pensar numa forma diferente em reduzir esses impostos, essa tributação que no Brasil é altíssima, para que o empresário possa realmente estar investindo cada vez mais na empresa e em novos negócios, né? Pois é, a LVC, ela trabalha oferecendo mão de obra especializada para outras empresas, né? E aí entra a questão das leis trabalhistas. Exato. Que vocês enfrentam. Isso também é uma dificuldade muito grande, principalmente no seu ramo de atividade. Hoje a LVC, o produto da LVC hoje são pessoas, né? Eu vendo pessoas. É o que as empresas hoje têm a maior dificuldade, né? Em administrar, gerir as pessoas. E realmente, né, não só a LVC, mas muitas empresas hoje em dia, elas passam por um processo trabalhista de funcionários que isso atrapalha o desenvolvimento da empresa, do cenário econômico também, porque receber um processo não é bom para as empresas, e muitas empresas já quebraram, já entraram em recuperação judicial, né, que a gente analisa, a gente lê, e atrapalha todo o desenvolvimento, né? Eu acho que realmente deve existir algo que o cenário político deve fazer, para ter leis menos brandas realmente com relação a processos trabalhistas que acontecem cada vez mais e com maior frequência nas empresas. Ou seja, o funcionário começou a trabalhar, deu 40 dias, saiu, por alguma questão resolve processar a empresa, mas ninguém analisa o contexto, o que a empresa fez por ele, qual foi a oportunidade que deu. Então acaba que os empresários e as empresas realmente sofrem muito com isso hoje em dia, sabe? Agora, falando em relação ao futuro, até para a gente já encaminhar para o final, qual a sua perspectiva para o Brasil, até para você que pensa em novos negócios? Como é que você está vendo o cenário hoje, político e econômico do país? Olha, o cenário político e econômico, né? Sou suspeito a dizer isso, é até um assunto um pouco chato, às vezes se torna até repetitivo quanto a isso, mas é desanimador, né? E desafiador ainda por cima, porque os impostos eles aumentam, estamos falando sobre isso, né? Cada vez mais aumentando o imposto, a carga tributária é cada vez maior, e isso tende ao quê? Aos empresários segurar a mão para o desenvolvimento, porque o que eu analiso, até falei para você, eu vejo o Brasil como um diamante a ser bem lapidado, porque veja só o quanto de recursos o Brasil tem. Então eu vejo que realmente pode ser um país melhor, né, bem soberano com relação à produção, a desenvolvimento econômico. Então só falta realmente ser bem administrado, porque sai governo, entra governo, as coisas não mudam, né? Então eu acho que realmente tem que se repensar, reformular novas políticas que possam realmente incentivar o desenvolvimento do Brasil. Leandro, quero agradecer imensamente a sua participação aqui conosco. Certo. E esperamos poder contar com a sua presença aqui no ano que vem. Certo, eu agradeço, Alex, né, pela oportunidade. Só vou fazer um adendo com relação à minha última fala, que todos nós queremos um país melhor. Eu tenho um filho de 9 anos, então às vezes eu fico olhando ele, eu penso, o que vai ser dele aí no futuro? O que ele espera para o futuro e o que o futuro está esperando por ele? Então, a juventude que está aí para aprender, a desenvolver, eu realmente vejo que eles têm que ter uma percepção de vida diferente. Buscar conhecimento, buscar um estudo, um desenvolvimento, porque eles realmente serão o futuro do Brasil, os jovens que tem hoje em dia. Nas contratações que a gente faz lá na empresa, a gente vê que às vezes é até desanimador, né? Mas realmente, como eu falei, se for tudo bem planejado, desenvolvido e que as pessoas tenham a oportunidade de ganhar algo em troca de um desenvolvimento que o Brasil possa oferecer, eu acho que realmente o futuro ele promete mudanças realmente que vêm para melhorar. Muito obrigado, Leandro. Quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui e fazer um convite para que você assista às outras entrevistas tão interessantes quanto essa aqui com o Leandro. Tá bom? Um grande abraço.